Olá, estamos começando o ano de 2026 com o Eleve-se Podcast e agora com uma convidada muito especial, uma convidada assim que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho, por tudo, a Julie Zanrosso. Ela, além de ser assim médica, ginecologista, mentora, treinadora, é uma pessoa assim, uma grande amiga também. Muito obrigada por estar aqui. Você também, Cami, é uma grande amiga, te tenho no meu coração, além desse vínculo profissional que a gente tem, você sabe disso, já fez muita diferença na minha vida em vários momentos, e é uma honra estar aqui e conversar, trocar um pouquinho de conhecimento contigo. Sim, até porque esse assunto que a gente está falando aqui, né, a história por trás do menos burn, mais out, que é a tua frase, né? É. E eu gostaria, assim, que tu te apresentasse. Quem é a Julie? Bom, primeiro, a Julie é uma curiosa incurável, se eu fosse, né, me descrever assim, de maneira geral. A Julie está sempre em construção. Se eu tentar agora me limitar a 2, 3 palavras, vou mentir, né? Ou vai ser uma verdade temporária. Mas, de fato, agora, nesse recorte de tempo, a Júlia é mãe da Sofia, uma menininha de quase 7 anos, e uma mãe solteira, e isso é um marco importante na minha vida, porque isso norteou muito das minhas decisões, nesses últimos 7 anos, de forma muito especial. Sou médica ginecologista, atendo mulheres há 18 anos, isso é grande parte do que eu sou, não só de uma maneira profissional, mas também do que eu tenho na minha vida pessoal. Essas histórias todas me ensinam muito, eu não preciso fazer tudo no mundo para aprender como conduzir, aprendo com elas também, e transformei ao longo desses últimos anos a minha paixão pelo comportamento humano em um trabalho também, né? Então resolvi que estava mais do que na hora de começar a compartilhar tanto do que eu aprendi com mulheres num formato que não fosse exclusivo no sentido de doença, diagnóstico, tratamento, e sim num evoluir pessoal, num evoluir profissional, através de uma mentoria mais personalizada, mais direcionada para um ganho de vitalidade de fato. Isso é interessante porque, assim, a gente vê muitos profissionais hoje falando de alta performance. E muitas vezes acabam passando por cima de várias coisas, né? Então a gente vê ali mulheres, como tu fala, né? Tu público mães. Uhum. Então, vamos falar então sobre isso. Sobre alta performance sem burnout, que eu vejo que tu comenta muito, inclusive na tua palestra. Isso, esse é o meu chão, assim, virou um mantra para mim, o menos burn, mais out, depois de eu entender, e foi retroativo, vamos dizer assim, porque a época, quando eu desenvolvi o meu primeiro episódio de uma síndrome de burnout, esse tema ainda era muito controverso. Agora, o CID-11 traz como um fenômeno ocupacional de fato e marcou a minha vida no sentido de decisões que eu precisei tomar, decisões profissionais, e que muita gente próxima de mim, naqueles momentos, não conseguiu compreender. Como você tem um bom salário, uma boa posição, você ocupa um cargo de uma liderança, daqui a pouco uma posição social e profissional invejável, e você desiste. E aí esse é um recorte importante, a gente não desiste, é nesse momento que a gente começa a entender que preciso persistir com inteligência naquilo que nos traz mais vida, mais felicidade, mais saúde, mais tempo de qualidade com a minha filha, que sempre foi algo inegociável para mim, ao invés, daqui a pouco, de um status social que não me trazia esse feedback todo. Então, as pessoas querem atalhos, as pessoas querem resultados rápidos, elas entendem performance como resultado rápido e pronto, às vezes imediato, e eu não consigo vislumbrar o propósito atrás de todo esse resultado, e a pessoa se perde dela mesma. E uma das grandes
características, vamos dizer assim, do burnout é justamente a despersonalização, é um dos momentos, um dos estágios mais tardios do burnout, que foi o que eu acabei desenvolvendo, que você não sabe quem você não sabe mais se identificar diante do espelho, você não encontra um propósito mais para seguir desempenhando aquela atividade profissional. E naqueles momentos, no momento em que eu resolvi matar no peito, assumir a coragem de enfrentar desafios diferentes, eu realmente entendi que estava fora daquele lugar, daquela prisão invisível que a sociedade impõe, a solução para aquela situação que eu me encontrava. Então, não era um medicamento, não era uma terapia específica, era o out, era o fora, tá fora do padrão. E é basicamente isso que eu quero trazer de reforço. Existe saída fora do que está necessariamente padronizado ali para tratamento de uma condição de saúde, digamos assim. E é interessante tu falar isso, porque assim, a gente tá numa velocidade muito grande, né? Digital e IA e tudo que vem acontecendo de uma maneira muito rápida. E de certa forma, assim, a mãe não vai deixar de ser mãe, não vai deixar de buscar o filho no colégio, então vai ter aquela vida normal. A gente vê as pessoas falando de alta performance, mas sem uma base, então tu tem toda a base da medicina. Eu acho isso assim, te acompanhando em tudo que a gente conversa, tu sempre traz também essa parte hormonal, outras coisas, outros pontos que às vezes a gente não tem nem noção que tem por trás, né? Uhum. E assim, na tua visão hoje, tá? Agora como uma profissional, tanto da saúde como mentora, enfim, o que tu enxerga hoje, o que as mulheres, o que essas mães deveriam fazer elas querem atingir um resultado, mas muitas vezes elas ainda estão naquela assim, o que eu faço? Elas não têm uma orientação, então, e essa questão da liderança que tu consegue trazer para elas, como é que funciona isso? Eu não consigo vislumbrar uma saída perene, uma saída verdadeira de um quadro de esgotamento, se não for através de autogestão e de autoliderança. E realmente, as mães, elas querem performar e, no entanto, elas querem manter o status de ótimas mães, né? Quando eu abandonei a necessidade de ser uma mãe perfeita e eu aceitei o fato de que eu poderia ser a melhor mãe possível, eu tirei de mim um peso enorme, e de novo era um peso social, era um peso que tinham colocado na minha mochila, não eu. Então eu já comecei a aliviar. Eu saio do concurso de melhor mãe do ano sempre em janeiro. Sempre. Aí eu entro no concurso de melhor mãe possível e eu ganho todos os meses de dezembro, quando a minha filha olha pra mim, me ama e tá feliz e tá saudável e tudo mais. E quando a gente encara isso do ponto de vista de saúde e de performance, é o mesmo caminho, é a mesma linha de raciocínio. Você não tem como ensinar um bebê a falar ou a falar 2 línguas antes de ensinar esse bebê a respirar, a firmar a cabeça, a se manter sentado, a engatinhar, a caminhar. Então, atalhos, eles podem até dar a sensação de que você está obtendo o resultado que você deseja. Mas, a bem da verdade, você só vai ser um adulto funcional, você só vai ter se desenvolvido se você respeitar as etapas de desenvolvimento. Para que a gente tome esse café aqui maravilhoso que vocês me ofereceram no início do podcast, a gente tem que entender que precisa ter o grão, que precisa moer, que precisa passar por todos os estágios antes de se tornar um café quentinho, da forma como a gente gosta de apreciar. E esse processo da performance sem burnout, ele vem agora na forma de mentoria, dos treinamentos, e eu quero expandir cada vez mais o meu conhecimento e compartilhar cada vez mais. Uma necessidade, né? Como uma necessidade justamente de entender que cada passo do processo precisa ser respeitado para que o resultado lá no fim seja sólido, consistente, não um castelo de areia que você construiu e que qualquer brisa, qualquer nordestão nosso aqui do sul vá derrubar. Então, essa ideia de milagres ou de mágica, ou de venha comigo que é fácil, é rápido, é mentiroso, sempre. Porque o caminho é tortuoso.
E ele começa de dentro para fora, isso é muito interessante. É mais out, considerando que você vai sair dos padrões que estão lhe exigindo, mas obrigatoriamente mais in também, no sentido de você ter o seu ponto de chegada, o seu ponto de partida e ter plena consciência do seu ponto de chegada, de onde efetivamente você quer chegar. E assim, ó, eu acho interessante quando tu fala, assim, dessa questão, né, que é trazendo o eu, se conhecer. Mas não é só se conhecer no sentido, quem eu sou. É um direcionamento, tudo isso, né? E é um direcionamento junto com a saúde. O mental, o espiritual, eu acho legal quando tu posta, assim, quando fala, tem que fazer o básico bem feito. Sim. E isso vem acontecendo muito, né? As pessoas, elas não estão fazendo o básico bem feito, elas estão no piloto automático. E aí, muitas vezes, por estar no piloto automático, tu deixa de se conhecer e tu também não sabe pra onde tá indo, não é mesmo? É como se você chamasse um Uber e você não desse o destino e pedisse que o motorista definisse o destino para você. E às vezes as pessoas, já tive mentorada que me questionou, que disse, mas eu não sei para onde eu quero ir. Eu não sei. E eu falei, e se você tentar mudar a pergunta para quem você quer se tornar? Quem é a mulher que você quer se tornar? Se você tem um filho, uma filha, ou mesmo você que não é mãe, pergunte-se, é bem provável que você ame muito alguém, mesmo que não sejam filhos. Como você quer que essa pessoa lembre de você? O que você quer que falem de você depois que você deixar esse mundo terreno? Como você quer ficar na memória das pessoas? Eu me questionei isso desde muito pequena, mas quando a minha filha surgiu, isso se potencializou dentro de mim. E por mais que no mundo médico a gente fragmente as estruturas do nosso corpo para aprender, até porque o conhecimento hoje é gigantesco, então para conhecer profundamente cada parte a gente fragmenta, não é possível desligar um do outro. Então, por mais que você vá muito no detalhe do útero e do ovário, no que concerne aos ciclos femininos, você não pode desligar essa mulher do coração, do cérebro, especialmente o cérebro, que é o órgão que eu tenho amado estudar nesses últimos 7 anos, especialmente depois que a minha filha nasceu. E você vai juntar isso, você vai fazer um nexo, como a gente está sempre conversando do nexialismo, você precisa entender aquele ser humano como um todo para que você entenda exatamente que destino essa pessoa ambiciona, e aí o ser é muito maior do que o ter, porque quando a gente ambiciona um cargo é obrigatoriamente temporário, porque não existe nenhum cargo profissional que vá durar para sempre. Agora, quando a gente tem com mais clareza, com mais exatidão, quem a gente quer se tornar, que legado a gente quer deixar dentro das pessoas que vão ficar aqui depois de nós, a gente consegue dar um norte, abrir lá na foice o mato, né, e começar a nortear essa pessoa. Nenhum mentor é capaz de levar uma pessoa de um ponto a outro. A única pessoa que pode chegar nesse resultado é o próprio mentorado. A função do mentor entra no sentido de dizer para ele, nessa encruzilhada você pega a direita, naquela rótula você pega a esquerda, porque é para lá que se vai para quem quer se tornar o que quer se tornar. E outra coisa que é muito importante, que acontece muito nas consultas médicas também. Às vezes a paciente, ela pergunta onde ela quer chegar. Eu não posso dar essa resposta. Eu preciso que a pessoa saiba onde ela quer chegar. Então, às vezes, apesar de as pessoas já quererem um resultado imediato, às vezes um resultado financeiro, a gente precisa dar um passo, que na minha opinião não é para trás, porque o autoconhecimento é sempre um passo gigante para frente. Mas a gente precisa dar esse passo para dentro, vamos dizer assim, que não é para trás nem para frente, então, é um passo para dentro, porque isso vai te permitir muita clareza, nem que seja a respeito daquilo que você não deseja ter por perto. Isso vai fazer com que algumas pessoas se afastem, isso vai fazer com que alguns ambientes você deixe de frequentar. No começo, isso traz algum grau de dor, não necessariamente física, eventualmente é uma dor emocional,
mas isso é a limpeza do caminho. E não existe, de fato, não existe ambientes neutros, não existem. Ou você está crescendo ou você está desfalecendo. Não existe a possibilidade de você ficar neutro em um determinado ambiente. Então, todos esses pontos que eu estou trazendo de forma fragmentada, quando a gente vai analisar alguém, vai conversar com alguém, vai produzir uma rota a ser seguida, todos eles têm que ser pensados de forma a se ligar entre si, né? Sim, uma maneira que sistemicamente, e a gente vê que é no detalhe, né? Às vezes, quando a gente acha que tá tudo, tem 3 pontos ligados, não, mas falta um ali. E isso é uma coisa que, várias vezes que a gente conversou, assim, até nos bastidores, em eventos, tudo, eu lembro tudo, fala de uma maneira muito sensível, ao mesmo tempo muito coerente, e analisando de maneira geral, às vezes no detalhe que a gente não se dá conta. Vou te dar um exemplo. Uma vez tu comentou comigo muito essa questão de saber receber um elogio. E às vezes a gente se fecha, a gente, não, mas eu não tô bem, minha saúde, tô bem com isso, mas peraí, mas eu tô fechada a tantas coisas que eu poderia abrir outros caminhos. Então, isso tu faz, esses pontos todos também estão ligados no teu trabalho. O que eu acho mais interessante, Julia, é que assim, tu traz o conhecimento, a ciência, a neurociência, e principalmente essa questão da base. Tu tem um embasamento, não é uma coisa aleatória, um autoconhecimento, somente uma parte de uma terapia holística, não. Peraí, vamos entender fatores reais, né? A ciência por si só, e isso é interessante no teu trabalho, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que tu começou? Como é que foi, assim, que tu entrou na medicina? Como é que foi parar, assim? Tinha já um amor por isso? Já tinha um amor por... Porque eu tenho pavor de sangue. Só de pensar uma coisa dessa, eu tenho... passo mal. Essa história é interessante, na verdade, porque Rubem Alves costumava dizer que a gente só chegou onde chegou porque tudo que a gente planejou deu errado. A bem da verdade, se tivesse dado certo, eu seria astronauta. Eu acho que eu estaria na NASA. Você sabe que desde muito pequena, meu pai falava que ele gostaria muito. Na verdade, o gostaria fica por minha conta. Meu pai queria impor que uma de suas filhas fosse médica. Era praticamente um sonho da vida dele. E eu passei grande parte da minha adolescência negando isso de forma consistente. E não tinha ninguém na família? Não, nunca tivemos médicos na família, nem outros profissionais da saúde que fossem referência para mim. E a minha família, de fato, os pais da minha mãe vieram da Itália, os pais do meu pai também, sem nada na época. Então, a minha família realmente é uma família recente, vamos dizer assim. Não tem uma tradição e muito menos dentro da área médica, mas era o sonho do meu pai que uma filha fizesse medicina. A minha irmã já estava com o direcionamento todo pronto para uma outra área. E depois de muito tempo, e fazendo testes vocacionais do ensino médio e tudo mais, onde eu sempre obtinha resultados em relação ao turismo. Então, de novo, né? Os planos da gente, eles são engraçados em relação ao que a vida nos reserva. E eu resolvi ceder a esse impulso do meu pai. Eu sempre fui apaixonada pelo corpo humano. Ninguém tira da minha cabeça que o corpo humano é a máquina mais perfeita e impecável que já existiu. Tanto que não há nenhuma inteligência artificial, não há nenhuma tecnologia que chegue perto da capacidade que o corpo humano tem de se desenvolver, enfim. E aí, unindo esse desejo do meu pai com essa paixão pela medicina e pelo corpo humano, pela química, eu resolvi aceitar o desafio. Primeira vez que eu fiz vestibular, eu tinha 17 anos. Eu não fui aprovada no primeiro vestibular, eu fui aprovada no terceiro vestibular. No segundo vestibular, eu fui aprovada em nutrição na Faculdade Federal de Santa Catarina, que fica em Florianópolis. O meu objetivo era morar em Florianópolis. E eu cheguei a cursar algumas semanas, assim, e eu lembro perfeitamente do dia que eu liguei para casa, fiquei mais de 1 hora com a minha mãe no telefone, no orelhão. No orelhão. Tá?
Vamos revelar a idade. Vamos. E o meu pai, eu levei 2 minutos, nem 2 minutos, eu disse, pai, eu quero voltar a fazer medicina. Ele perguntou que dia eu te busco. Então, assim, foi um momento mágico para mim e foi um ano em que eu abri mão de tudo que não fosse estudar para medicina. E eu descobri, depois daquele ano, que isso seria para sempre. Então, estudar é algo que faz parte de quem eu sou também. Eu sou uma eterna aprendiz. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que não sei. Por isso, Sócrates tinha mesmo razão. E o meu pai, no dia da minha formatura, quando eu peguei o canudo na mão e apontei para ele e disse, é teu, eu acho que de todas as cenas que eu tenho de memória do meu pai, de legado, do que ele deixou depois que ele se foi, deste plano, é essa imagem, assim, aquele olhar dele para mim de eu sabia, de que deu certo. Vou chorar. Não, mas é legal, assim, porque tu teve uma outra área, não se identificou, mas a medicina te chamou, não foi só por ele, né? Claro que tu não teve escolha, mas de certa forma, assim, tu estudando, a gente sabe que um bom profissional hoje, principalmente na área de medicina, eu penso assim, nossa, é muita coisa. É muita coisa para estudar, muitos anos também. Só que tu conseguiu trazer isso não só dentro de um consultório, tu conseguiu trazer isso também para as pessoas, né? Porque às vezes a gente só vai no consultório, eu falo Camila, assim, eu vou quando eu tô com algum problema. Sim. Né? É o normal, a não ser que tá querendo uma dieta, alguma coisa do tipo. Mas caso contrário tô com dor, vou procurar um médico. Então tu consegue trazer o pré antes. Conseguir trazer essa consciência para as pessoas. Que é isso que falta, tu não acha? Falta muita. E é triste, sabe, Cami, a gente observar que parece conveniente, de uma maneira geral, que as pessoas não sejam informadas. E, inclusive, existe dentro de todas as áreas, em quaisquer áreas, pessoas que realmente não têm comprometimento ético, e a gente sabe hoje que com a internet, sem nenhum tipo de filtro, aceitando tudo que é colocado, as pessoas, às vezes, elas chegam desinformadas. Então, cada vez mais urge essa necessidade de que médicos que tenham uma formação qualificada e que tenham esse comprometimento ético levem informação para o paciente de que a medicina tradicional, aquela que cuidava da doença, o sintoma, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico, isso acabou. Então, a gente vai caminhar, graças a Deus, a gente vai caminhar agora para uma medicina que efetivamente quer trazer vitalidade. Saúde é potência. Saúde não é ausência de doença. Se a gente considerar, não, nosso corpo tá ali direitinho, como você usou o exemplo antes, não tenho nada, não tenho nenhuma doença, mas daqui a pouco, você abrindo uma porta para melhorar, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, saúde a gente alcançar, vamos dizer assim, saúde é a gente alcançar a máxima potência que a gente tem capacidade de alcançar e transformar isso numa vida que faça a gente sentir que teve sentido. E aí isso é diferente para cada pessoa. E essa é a parte mais linda da medicina, na minha opinião. E é o que eu mais quero agora, através da intensificação das mentorias, agora ampliando minha agenda de disponibilidade para esse fim, vamos dizer assim, é justamente mostrar para esse grupo de mulheres, essas mentoradas, enfim, que existe muito mais alegria e vitalidade fora da ausência de doença, né? Não é só você chegar numa estaca zero. Até porque, vamos dizer assim, no nosso mundo, no mundo empresarial também, em quaisquer condições que exijam conhecimento técnico, né? Quando você tem um conhecimento técnico, ele te coloca na linha de partida. Você tá lá, vai correr com o Usain Bolt, ele tá ali do teu lado, mas é ali que tu chega nessa linha. Dá muito orgulho chegar nessa linha, muito. Mas para vencer a corrida, não é o conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele só te traz até ali. Para vencer a corrida é muito mais. Você precisa conseguir unir o seu conhecimento técnico, o tanto de embasamento, de segurança psicoemocional que você vai conseguir transmitir para os seus liderados ou até para o seu líder. Vamos colocar assim.
Agora, falando de empresas, por exemplo, que eu trabalhei 10 anos como gerente médica, então eu tenho uma bagagem do mundo corporativo que é muito significativa na minha vida também. Às vezes o líder também precisa se sentir seguro. Então a gente fala tanto hoje de os líderes transmitirem uma segurança psicológica para que o liderado tenha condições de performar, mas a gente não olha para o líder isolado, que às vezes, quanto maior, na grande maioria dos casos, quanto maior o seu cargo, mais isolado você fica. Você chega num ponto em que você não tem praticamente ninguém com quem você possa compartilhar suas ideias, o seu mundo, os seus projetos. Você fica muito solitário, e aí, daqui a pouco, essa segurança emocional que o líder possa também sentir, não, meus liderados estão bem, eles têm aquele direcionamento para performar, eles têm segurança psicológica para dizer que hoje ele vai performar 80%, amanhã ele performa 120%. E aí existe espaço para conduzir isso com segurança, e ele pode ir para casa e saber que ele também está seguro. Então, isso é muito importante. Muito importante, muito. E quando a gente trata de pessoas do ponto de vista do indivíduo só, e a gente melhora ele demais com autoconhecimento, com autogestão, com autoliderança, o ambiente se torna um reflexo daquilo ali. Então, a gente às vezes escuta que se você vai trabalhar, se você vai botar uma tartaruga para dentro do mar de volta e as outras 999 vão morrer, não vale a pena botar aquela uma de volta. Como não? Então, eu resolvi investir meu conhecimento no individual, por enquanto, pelo menos, porque é isso que a medicina me ensinou a fazer, no 1 a 1. E se alguém olhar para mim e disser que não faz sentido, vou dizer, não, faz 18 anos que isso faz sentido. E aí, às vezes, você melhora você melhora o contexto de uma família, aquela família melhora o contexto do vizinho, aí você melhora o contexto de uma comunidade, e os impactos de pequeno e sempre firmes e na mesma direção de uma clareza, de uma condição de valores, de coerência, que eu acho que o que mantém a nossa amizade, o nosso trabalho e tem sido uma boa base para a gente, e mostrando que dá certo a parceria, eu acredito que é esse valor coincidente que a gente tem, da importância de você ser coerente entre o que você pensa, então os seus pensamentos, né, a energia que você transmite, os sentimentos que você tem e o seu comportamento. Essa tríade, ela é fundamental que ela esteja alinhada em coerência, porque o cérebro humano adora saber que ele está seguro. E então, quando você sente que a pessoa fala e age da mesma forma, que não existe um abismo entre o que ela vem trabalhando e o que ela vem demonstrando na vida prática, você se sente seguro, e aí você começa a desarmar, começa a baixar a guarda, e aí você tem capacidade de performar. E aí você começa a trabalhar com mais vitalidade, você começa a buscar mais saúde. Com mais saúde você performa mais, performando mais você tem mais saúde, e isso vira um ciclo virtuoso. A gente sai daquele ciclo vicioso de doença, diagnóstico e tratamento. Isso de certa forma, eleva a marca, mas assim, eleva nós como pessoal, e isso que é interessante, as pessoas precisam saber mais disso, precisam entender mais, eu diria assim, porque a gente vem de uma educação que, como eu falei antes, da medicina naquele formato, da dor. A gente vem numa educação que muitas vezes a gente fala de alta performance quando a gente só quer o resultado e esquece também, às vezes, de olhar para nós. Uhum. E isso a gente tá cada vez mais vendo pessoas adoecendo. Eu queria só comentar, aproveitando isso também, quando a pessoa ela tá na dor, tá no burnout, tá no momento, ela não tem essa consciência. O que tu que viveu isso, o que te trouxe, assim, o que tu te apegou? Foi tua filha? Para conseguir dar o primeiro passo disso. da saída? Uhum. Sim, mas não só. Porque eu sempre tive muito forte dentro de mim essa questão do legado que eu trouxe já antes, no início da nossa conversa. Sei que isso não é igual para todo mundo, nem todas as pessoas têm o objetivo de deixar um legado ou algo que fique nas pessoas. Então, óbvio que a minha filha é o meu investimento mais precioso.
digamos, o meu tesouro real, porque é um pedaço de mim, de quem eu sou, de tudo que eu acredito, se desenvolvendo e aprendendo a pensar. Então é lógico que ela é o meu, digamos, ponto principal. Agora, eu sempre quis deixar uma marca positiva em alguém. E talvez alguém diga agora, ego. Pode dar o nome que você quiser, colocar essa situação dentro do contexto que for. Mas eu tinha um propósito muito mais forte. Eu queria melhorar as pessoas e eu vi que eu não sabia mais quem eu era. E se eu não sabia quem eu era, como que eu faria com que as outras pessoas melhorassem? E às vezes é totalmente contraintuitivo isso que eu vou dizer. Às vezes não, isso é muito contraintuitivo. Só que é indispensável que se acolha e se entenda o que eu vou dizer. Quando você tá muito mal, quando você acredita que não tenha mais saída, e eu não tô falando aqui de um quadro de depressão grave, isso é importante diferenciar. Eu tô falando exclusivamente num esgotamento a um nível de você não conseguir mais performar no seu local de trabalho. Falando de burnout, né? Quando você ali já tá num ponto de despersonalização, de desesperança, de não acreditar mais na sua performance, você precisa ajudar alguém. E eu sei que isso é contraintuitivo, eu sei que isso traz dor para muita gente que escuta, porque às vezes a gente tá naquele momento em que a gente diz, não, você não entendeu, eu tô precisando de ajuda. E foi justamente isso, esse meu entendimento que você perguntou, onde tu te agarrou, né? Uma das coisas que eu me agarrei foi isso. Se eu tô nesse momento, eu preciso ajudar alguém de uma forma tão significativa que vai trazer impacto suficiente para eu conseguir saber que eu importo. Porque o burnout, ele traz uma sensação de desvalorização pessoal. Como se a gente entendesse que, de repente, a gente não consegue mais significar nada para ninguém, ou não consegue mais desempenhar um trabalho que exige resultado, que exige métricas significativas, né? O burnout não se desenvolve em profissões em que a gente não tem altas metas ou que a gente não tem uma exigência de resultado muito grande. E quando ele se desenvolve, então, que a gente se descaracteriza, poder ajudar alguém de novo e fazer outra pessoa evoluir, faz com que, de alguma forma, a gente encontre força para botar o próximo degrau. E todas as escadas que envolvem saúde mental, o primeiro degrau é o maior. Isso é importante as pessoas saberem. Eu sempre digo para minha paciente, só confia. O primeiro degrau é horrível, ele é enorme, ele dá sufoco para subir. Mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, todos os outros que vão te levar a um topo de novo, eles são de um tamanho normal. Então é o primeiro que é o mais difícil. E às vezes, por uma questão social ou por uma questão de necessidade de parecer, a gente não quer reconhecer que a gente está afundando. E aí, quando a gente aceita reconhecer e dizer acabou, não dá mais, ali naquele momento talvez seja até um passo antes desse que eu disse, né? Que é a consciência de novo. É a consciência de eu preciso de ajuda, daqui em diante, se eu insistir em ser sozinho, talvez eu desmorone. E tu, assim, no consultório, eu sei que trabalho ali nessa parte é um pouco diferente, ao mesmo tempo, como tu falou, né? A gente tá todas as partes ligadas. Mas tu vê muitas mulheres, ou tu já viu muitas mulheres, assim, que elas não têm noção que elas estão passando por um burnout? Mesmo que a minha área seja ginecologia, sim. Se você pegar daqui a pouco, conversar, entrevistar um psiquiatra, ele até vai ter números mais evidentes para dizer, porque é o primeiro profissional, né, a ser buscado. Eu acabo pegando pacientes que, justamente como tu trouxe agora, elas não têm necessariamente noção de que elas estão evoluindo para esse quadro. Sim. E aí a gente vai conversando e vai trazendo aquelas perguntas mais abertas, a gente vai buscando entender o fator causal daquela dor que ela vem. Que às vezes, assim, se você só é dor, eu te dou um analgésico, a dor passa. Mas o que está provocando a dor? Se a gente não buscar lá no fundo o que está causando o quadro inicial, a gente vai ficar como aqueles cartazes, desculpe, pia quebrada, e ninguém conserta o cano, só bota um balde embaixo.
Sim. No fim das contas, ou alguém vai lá e conserta o cano, ou tira o cartaz, quebra a pia, tira tudo, porque não vai fazer sentido ficar eternamente com aquele balde embaixo. Na ginecologia, esse cenário se apresenta, por exemplo, como candidíases de repetição, sem explicação. E aí já é um dos estágios em que algumas pessoas falam de burnout só como uma hipertensão, só como sintomas físicos cardíacos. Gente, a candidíase de repetição, ela pode ser um sinal de alerta do teu corpo te mostrando que ou você para se observar e entender exatamente o que está causando aquele cenário, ou você não vai sair dele. Sim, isso é interessante porque, às vezes, como ele é muito subjetivo e cada pessoa acaba tendo... Claro, tu como médica, tu consegue identificar, mas para nós, de maneira geral, a gente não consegue identificar. Então, nem sempre a pessoa sabe que tá passando por um burnout. Mas aí ela se exige mais e aí depois ela desiste de tudo. Então, esse é o ponto que não chegar nesse nível, né? Então, trazer essa consciência das pessoas começarem a ver, opa, peraí, existe solução, eu posso melhorar minha saúde, posso criar uma base, né? Posso ter uma boa liderança, tudo, mas mantendo a saúde mental, principalmente, junto, alinhada, né? E Exatamente. isso na internet, eu acho que, por mais, assim, que a medicina ali que tu comentou que esteja mudando, eu, na minha opinião, acho que tinha que falar mais. Deveria, assim, ó, tá em tudo que é lugar, porque a gente se sente cobrado o tempo inteiro. Aí é cobrado porque, às vezes, dormiu um pouco, dormi no sábado, como assim? Mas todo mundo que tá performando tá trabalhando no final de semana. Aí tu não é CLT, sabe? Eu lembro antigamente que eu via as pessoas falando, não, mas quem é CLT tem que dormir final de semana. Eu disse, não, mas peraí, sabe? É uma cobrança e aí a gente se cobra pra pertencer. E aí esse é o ponto que eu vejo assim, precisamos de mais Julie no mundo. Porque não só assim pela tua pessoa, sabe? Mas a tua cabeça, conhecimento, vamos clonar Julies assim, porque tu consegue trazer pra elas esse olhar que muitas vezes ela não tem, né? A mulher não tem. Porque daí ela tem toda a cobrança da sociedade, tem toda a cobrança de maneira geral, que por ter filho, por ter um outro ser ali fazendo parte, né? Então, assim, mas assim, o que tu, com toda essa tua base, o que tu direciona, o que tu faz com as mulheres hoje? Sabe? Como é que funciona o teu trabalho? O ponto principal é a gente entender onde a paciente está naquele exato momento. Vamos pegar a paciente, mais força do hábito, mas as mentoradas é a mesma linha de raciocínio. Você precisa saber exatamente em que ponto você está. Quem você é de verdade. Sem julgamento. Sem julgamento. Porque no momento que você entra tanto no consultório quanto numa sala de mentoria, eu tenho o mesmo nível de criticidade em relação à postura moral, à postura ética, e eu não estou em nenhum dos dois cenários para trazer julgamento. E o primeiro passo que a mulher precisa para conseguir sair desse ponto A onde ela está é parar de se julgar. Então a gente começa por esse ponto. Quem você é de verdade, sem julgamento. E eu não tô falando julgamento Difícil, dos outros. Hein? É um desafio enorme. Mas quando você aceita que você tem alguma imperfeição, você muda. Então, quando as pessoas dizem assim, não, eu vou mudar tudo que eu não gosto para depois entender quem eu sou ou para depois gostar de mim. Não, não. Você antes aceita tudo, a luz, a sombra. E aí, no momento que você entende isso, você decide o que você quer mudar. Essa é a beleza do trabalho, essa é a beleza de amadurecer do ponto de vista emocional, de ser alfabetizado do ponto de vista emocional, com clareza, com saúde, com ciência. Com apoio, né? Porque com muitas apoio, vezes não tem. Exato, então que elas não se sintam mais sozinhas, esse é um ponto que você tocou que é muito importante e que realmente elas trazem muito, mas eu estou completamente sozinha nesse evoluir, e aí eu já me posiciono, não, você estava, porque agora você não tá mais. Então, essa sensação, mesmo que eu não esteja fisicamente dentro da casa delas, que eu possa, num momento de fragilidade emocional, porque esses momentos existem, tu pode ser a pessoa que mais entende de cérebro humano, de comportamento, de terapias, de tudo, esse momento de fragilidade existe, porque a gente ainda é humano. Eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Então,
qual a diferença principal dessa alfabetização e o que muda efetivamente? Muda que você, quando entra nesse processo de fragilidade, seja física, né, através de o teu corpo, uma dor demonstrando ali, trazendo consciência, que é assim que eu enxergo todo tipo de dor e fragilidade, é uma forma é um veículo de consciência do teu corpo te dizendo, presta atenção em mim, né, venha para cá, porque eu tô desfalecendo e eu preciso da tua ajuda, ou seja, emocional. Então, a gente compreende esse momento, compreende o presente, onde a gente está, começa a entender para onde a gente quer ir, que é o segundo passo, exatamente, quem tu quer te tornar. E como eu disse, eu não tô aqui para julgar. Se a mulher quer ser mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela precisa de ajuda para isso, é para isso que a gente vai ajudá-la. Se a mulher quer ser uma empreendedora, ela quer sair do CLT, ela precisa de um planejamento estratégico para isso. A gente precisa agir de forma consciente, a gente precisa alinhar pensamento, sentimento e comportamento para chegar nesse lugar. E não num lugar comum em que as pessoas dizem que aquele é o lugar do sucesso. Se não fizer sentido para você, você vai chegar lá, porque você vai. Qualquer pessoa é capaz. Todas as pessoas são. Se uma foi, todas somos. A questão é que você vai chegar lá e vai se frustrar, porque aquilo não é sucesso para você. Então, esses entendimentos, essa clareza é o passo número 1. E aí a gente segue, a gente vai partir para o passo número 2, que vai exigir coerência. Então, a gente vai começar a entender valores, a entender qual é o construto que é tão importante para cada mulher, né? Tem mulheres que não querem ser mães, tem mulheres que a profissão é o construto que segura elas de pé, dia sim, dia também. Então, o foco é individual, mas a linha de pensamento é sempre a mesma. Começa com clareza e ela, para chegar na conquista, tu vai aprender a desenvolver consistência, disciplina, obrigatoriamente, e não se sentindo sozinha e potencializando saúde, né? Sim, e mexendo em todas as áreas da vida, né? Porque a gente tá aqui falando muito nessa parte empresarial, até por conta do podcast, mas assim, mexe com a família, mexe no relacionamento dela. Isso, de certa forma, a gente não muda só uma área, né? Como tu falou no início, tá tudo interligado. Sim. E assim, e dentro do que tu hoje, assim, dentro do que tu hoje vive, olhando essas mulheres, olhando o que tu poderia deixar de mensagem para elas, porque assim, tá no momento agora que eu tô batendo nessa tecla, mas assim, porque eu vejo, parece que as pessoas estão perdendo a personalidade. Concorda comigo? Identidade, personalidade, elas não sabem quem elas são. Elas sabem, eu quero ser que nem o fulano. Mas por quê? Como tu falou agora, né? Talvez o fulano, o sucesso dele é esse. É morar na praia. O meu não, odeio, sabe? Eu odiar morar na praia. Dando um exemplo assim, né? Não sei se seria o meu foco, por exemplo, mas... E isso por elas estarem assim, sem essa clareza, sem esse direcionamento, o que tu deixaria de mensagem para elas começarem a ter um pouco mais de consciência? Pertencer sempre foi importante para a humanidade. Nenhum ser humano, nós não teríamos nos tornado mas a espécie dominante do planeta, se não tivéssemos pertencido a tribos, a comunidades. Então, o pertencimento, ele sempre foi e ele sempre será algo importante. A autenticidade que hoje a gente pede tanto, e me trouxe até aqui, vai me levar muito mais longe e me faz dormir o sono dos justos, é o fato de eu me manter fiel a quem eu sou. Às vezes a pessoa, a mulher, ela sente que se ela for autêntica, ela vai ficar isolada. E se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, seria justamente essa, que é o contrário disso. Quanto mais fiel aos seus valores você for, quanto mais coragem você tiver para desenvolver o que realmente te importa, o que realmente significa sucesso no teu contexto de vida, no teu contexto familiar, no teu contexto relacional, mais você vai atrair pessoas que têm o mesmo sentimento.
Nós não estamos isolados. O que nos torna únicos é a capacidade de sentir e pensar de forma única, de forma diferente. Mas os valores principais que são o eixo de sustentação de quem a gente é e da nossa identidade, ele não é exclusivo de cada ser humano, ele é compartilhado. E quanto mais você se torna fiel a isso, mais você atrai semelhantes e mais você afasta pessoas diferentes. E isso não é isolamento, isso é liberdade. Então, a bem da verdade, na minha concepção e com toda a minha experiência da minha vida e da vida das mulheres que cruzaram a minha até hoje, quanto mais fiel você for a si mesma, mais você vai atrair semelhantes, menos isolada você vai se sentir e mais sensação de sucesso real você vai ter na hora do sono ali, dos justos, na hora de botar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz o meu melhor. Sim. E dormir com tranquilidade. Isso realmente a gente, às vezes precisa, mesmo que a gente tenha isso, às vezes a gente precisa escutar isso. Isso. E isso é interessante porque, assim, eu não tenho como esquecer da palestra, essa que eu vi, a última, lá na Claro, que ela, por mais que a gente às vezes acha que sabe, ou que tá, a gente nunca sabe, né? O suficiente, a gente nunca sabe de nada no fundo, mas a gente às vezes acha, não, tá tudo bem, tá tudo indo, mas a importância que é a gente se conectar, não precisa às vezes, tu não precisa às vezes só ver, vou pagar uma mentoria, não posso hoje, mas tem outras formas de contato contigo, né? Sim. E o que eu queria até comentar também, aproveitando isso, a gente tá num momento agora corporativo, onde as pessoas têm que olhar mais pra saúde mental, e dentro dos teus treinamentos, tu consegue em um dia passar pras líderes, passar pras mulheres também isso, consegue? Consigo, a gente impacta, o que eu preciso para que uma mulher seja efetivamente impactada é de presença. Que hoje em dia a gente fala muito sobre atenção, e atenção é foco, e foco é presença. Então as pessoas dizem muito, você tem que aprender a dizer não. Na minha concepção, você tem que aprender a dizer sim. Você diz sim para uma coisa, todo o resto é não. Não existe, você não precisa se preocupar se você vai dizer sim ou não, porque apareceu. É sim para aquilo, todo o resto é não, automaticamente. Mas eu tive uma emergência. Emergência é emergência de vida. E só. Então, se eu mantenho as pessoas presentes, se a gente consegue impactar, às vezes, alguém numa conversa de 15, 20 minutos, você imagina com a possibilidade de permanecer um dia para pessoas focadas em melhorarem toda a sua condição. Esse entendimento de que a gente é uma coisa só, é uma entidade só, fica mais fácil, claro, quando eu unifiquei, no momento que eu unifiquei medicina, neurociência e tudo mais, para mim é mais claro unificar tudo que você precisa alinhar para conseguir performar. Não existe saúde financeira sem saúde mental, não existe saúde mental sem saúde financeira, não existe saúde física sem saúde financeira, não existe saúde física sem saúde mental. Então, a gente fragmenta isso de uma maneira plausível para que a gente possa ensinar, mas na hora que eu vou fazer um treinamento em saúde mental dentro do mundo corporativo, a gente unifica o entendimento de que tudo isso trabalha em conjunto. E aí a gente precisa trazer essa estrutura bem sólida, é como um eixo de sustentação. É como uma viga de sustentação. Sem essa viga forte, aquela base muito sólida, você vai estar fingindo que está performando, na verdade. E o corpo vai se entregar em algum momento. Sim, e não deixar chegar nesse nível, né? Exato. Isso é o principal, assim, fica esse ensinamento. Julie, eu gostaria muito de agradecer pro nosso papo. A gente foi para vários lugares, meu TDAH que grita, né? Tu já sabe, vai para vários lugares, assim, mas a mensagem principal que tu vem trazendo tanto nas redes e palestras, quando a gente tem um contato contigo, de trazer esse olhar para si, tipo, volta, né? Volta. Esteja no teu estado de presença, tu tá aqui agora. Isso. Então, assim, Isso. e ao mesmo tempo, esse olhar que não é por vendas, é pela saúde, porque as pessoas hoje é só nas vendas, né? Vendas, promessa, não, mas esse olhar pra ti como ser. E tu falou antes ali do teu propósito, se ele é egoísta ou não, eu sempre falo assim, quando um propósito ele tá em ajudar o outro,
né? Meu propósito de vida era ficar rico, milionário. Bom, é teu propósito individual daí, né? Sim. Então aí pode ser um pouco egoísta, mas assim, quando a pessoa tem um propósito de ajudar o outro, ver que o outro vai evoluir, ele realmente é um propósito forte, e ele tem verdade, ele fortalece cada vez mais, a gente é isso, né? A gente vai multiplicando. Então assim, eu gostaria muito de agradecer por isso, que quem assistiu o podcast possa realmente se tocar. Quem quiser depois ter contato contigo, a gente vai fazer collab, vou mandar ali depois, deixar ali os contatos na legenda, tá? Mas assim, que tu possa mais, quanto mais pessoas tu conseguir atingir, realmente assim, vai ser sucesso, porque eu aprendo muito contigo sempre. Ai, adorei nossa conversa, como sempre. A recíproca é verdadeira, porque você também me faz questionamentos que me fazem pensar muito. É o que eu mais adoro nas trocas, porque ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender, nem tão pequeno que não tenha nada para ensinar. E essas trocas são muito ricas para mim. Sou muito grata por poder estar aqui. Eu agradeço. Vou agradecer o pessoal de casa e até uma próxima.